Eu saúdo com a paz do Senhor os nossos irmãos e irmãs, amigos e amigas do portal Escola Dominical. Nosso Deus, amoroso, misericordioso, nos concede mais uma oportunidade de encerrarmos este ano com a quarta abordagem de 2019, do quarto trimestre, que estaremos estudando o tema O Governo Divino em Mãos Humanas, liderança do povo de Deus em 1º e 2º Samuel. Meus irmãos, nós teremos hoje a nossa análise e abordagem desse trimestre, onde vamos estar meditando aqui sobre os temas principais do trimestre e também de como será a ordem dos assuntos que iremos abordar. Já esse pontapé inicial ele já é importante para que nós venhamos a iniciar os nossos estudos e o conhecimento da palavra do Senhor para ministrarmos a Igreja de Cristo. E nesta tarde estamos aqui na sede do Belenzinho, aqui na Rua Conselheiro Protegido, número 273. Os irmãos até escutam algum instrumento musical de fundo, mas muita gente ensaiando aqui na sede. E para brilhantar mais esta abordagem, nós temos aqui dois irmãos que nos visitam. Eu gostaria de dar a oportunidade para os irmãos, já de início, saudarem os nossos irmãos e irmãs internautas. Queria aqui que o presbítero Samuel, ali dirigente da congregação Terras de Arieta, em Sorocaba. Presbítero Samuel, salve os nossos irmãos. Desejo, nessa tarde bem especial, saudar todos os irmãos, queridos amigos, ouvintes, estudantes, professores, saudar todos com a paz do Senhor, dizer que é uma alegria muito grande poder estar aqui nessa tarde com nossos professores, companheiros mestres, trazer uma pequena contribuição na introdução desse último trimestre de 2019. Nossa saudação aqui então a nossos amigos, uma honra poder estar aqui ao lado de vocês e de algum modo contribuir com a exposição também da palavra e com a escola dominical de cada igreja que aqui participa. Muito obrigado. Seja bem-vindo, irmão Samuel. Muita alegria nós temos o Senhor aqui conosco. Também o irmão já conhecido do portal Escola Dominical, nosso irmão professor Jefferson, tem sempre nos ajudado aí com as preparações das leituras diárias. O nosso irmão Jefferson é ali da Assembleia de Deus em Jardim Pacaembu, Sorocaba, São Paulo. Seja bem-vindo, querido. A paz do Senhor para todos os nossos irmãos e amigos do portal DVD. É uma alegria, é uma satisfação estar com os irmãos hoje nessa abordagem, nesse quarto trimestre, encerramento aí do ano de 2019. E estamos aqui para aprender com os irmãos também, enfim, levar um conhecimento aos que estão nos assistindo nesse momento. E peço aos irmãos que estejam conosco, orem por esse trabalho e que nós possamos, nesse dia maravilhoso que Deus nos proporcionou, levar a palavra de Deus a todos vocês. Que Deus abençoe e desde já agradeço essa rica oportunidade de estar com os irmãos. E também não poderia faltar aqui conosco os nossos irmãos que têm acompanhado esse trabalho ao longo do ano, pastor José Serafim de Oliveira e também o nosso irmão evangelista Dr. Caramuru Afonso Francisco. Também eu peço que os irmãos tenham bem-vindo. Também tenho a alegria de saudar nossos irmãos internautas e convido para estar conosco, ouvir, procurar absorver nosso trabalho, orando por nós. Deus nos dá a oportunidade de sempre nos reunirmos no início do novo trimestre para fazermos uma abordagem, um comentário geral sobre a lição a ser estudada. Estaremos estudando esse último trimestre, 1º e 2º livro de Samuel, e nós discutiremos hoje aqui alguns dos assuntos pertinentes a esses dois livros, e já nos despertando e nos preparando para o trimestre que nos espere, para o estudo que faremos. O nosso objetivo sempre é glorificar a Deus com o nosso trabalho e experimentarmos sempre em nossas vidas e dos nossos amados irmãos um crescimento espiritual. Deus lhes abençoe, amados. Eu também quero cumprimentar os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a paz do Senhor, dizer da nossa alegria de estar aqui hoje, tanto com o irmão Samuel como com o irmão Jefferson, para esta abordagem deste último trimestre
trimestre, e nós voltamos a ter um trimestre bíblico, né? Onde nós iremos estudar 2 livros da Bíblia, 2 importantes livros, os 2 livros de Samuel, e o que me chamou a atenção foi o subtítulo, né? Aliás, o título e o subtítulo do trimestre, onde fala sobre o governo divino em mãos humanas, a liderança do povo de Deus em 1º e 2º Samuel. Nós vamos ver nesses 2 livros como devem agir os líderes, lembrando que o governo é divino, embora Deus tenha posto em Realmente, irmão Caramuru, eu corroboro também com essa sua opinião. Apesar de já ter sido surpreendido sobre a abordagem que tivemos nesse trimestre sobre a mordomia cristã, que estamos finalizando aqui agora, também ser abordado os livros de 1º e 2º Samuel, mas focando nesse aspecto da liderança cristã, né? Isto já nos é um sinal muito forte, né, da direção de Deus nesse trabalho da escola dominical, porque nós vemos tempos críticos, tempos onde vemos, até pelo motivo da internet, dos meios de comunicação, né, nós vemos aí muitas más notícias sendo difundidas em relação à liderança. Então isso mostra a preocupação da CPAD, a preocupação com os homens que estão na direção das Assembleias de Deus, em trazer um ensino para edificar também a liderança. Isso é muito importante, né? Algo extremamente urgente nos nossos dias. E para nós iniciarmos a nossa abordagem propriamente dita, eu queria que o nosso irmão Caramuru falasse um pouquinho para a gente quem escreveu os livros de 1º e 2º Samuel e também quando que eles foram escritos. Veja bem que nós temos aí 2 livros, né? Então é importante até todos lembrarem que é 1º livro de Samuel e 2º livro de Samuel. Não tem 1 Samuel, 2 Samuel, porque são livros, tá? Mas esses livros, eles foram escritos segundo a tradição judaica, porque a Bíblia não diz claramente. Nós vamos dizer que já existe uma referência bíblica, mas não existe um versículo dizendo esse livro foi escrito por Samuel, né? Na verdade, os judeus chamam esses 2 livros de 1 Samuel e 2 Samuel, né? Na Bíblia hebraica é um livro só, o livro de Samuel, mas na verdade esses livros não podem ter sido escritos por Samuel. A tradição judaica diz que o começo desse livro foi escrito por Samuel. Isso porque Samuel morre lá no capítulo 25 do 1º livro de Samuel. Então, se ele morre, como é que ele escreveu o resto, né? Então, isso já fica meio evidente. Agora, o que nós temos é que lá no 1º livro das Crônicas, no capítulo 29 e no versículo 29, nós temos a seguinte afirmação: os atos, pois, do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, e nas crônicas do profeta Natã, e nas crônicas de Gade, o vidente. Então nós percebemos aqui que no livro das crônicas, que foi escrito muito provavelmente por Esdras depois do cativeiro, é noticiado que nos dias de Davi havia escritos históricos, isso quer dizer crônicas, tanto de autoria de Samuel, como de autoria de Natã e de Gade, que são 3 profetas que viveram na época do início da monarquia, né, no governo de Saul, no governo de Davi. Então, nós chegamos à conclusão que foram eles que escreveram estes livros, né? Tanto Samuel como Gade como Natã. Também nós temos o entendimento de que nos dias do rei Ezequias, o profeta Isaías teria compilado estes escritos, né? Organizado estes escritos. Então, os livros foram escritos durante o tempo dos governos de Samuel, que foi o último juiz, de Saul e de Davi, e foram escritos por Samuel, Gade e Natã, havendo uma grande probabilidade
de que eles foram organizados, compilados por Isaías durante o reinado de Ezequias. Amém. Eu queria também pedir para o nosso irmão Jefferson, ainda um complemento desse assunto levantado pelo nosso irmão Caramuru, falasse um pouquinho para nós qual que é o tema desse primeiro e segundo livro de Samuel. Pois bem, meus irmãos, o tema de primeira e segunda Samuel, como o pastor nos falou aqui, nos ensinou também, que não é primeiro e segundo Samuel, são os livros, né? Samuel, primeiro Samuel e segundo Samuel, ele traz o tema, o primeiro livro traz o tema teocrático, né? A gente sabemos que sai o tema teocrático, que foi liderado até então por um governo divino, né? Estou aqui, ó, a nossa revista traz esse texto para nós, né? E tem um significado muito interessante, que Theos significa Deus e Kratel o governo. Então, aí temos a definição do governo de Deus, isso é interessante de ressaltar. Então, embora a ideia de teocracia ela aparece nas escrituras de forma veemente, mas ela dá a entender que é uma teocracia, né? E esse vocábulo se originou também, interessante de falar, o historiador Flávio José, ele cita, né, e fala da teocracia, quando ele diz que o nosso legislador ordenou aquilo que, forçando a linguagem, poderia ser chamado de teocracia, ao atribuir autoridade ao poder de Deus, conforme nós podemos ver em Êxodo, capítulo 19, versículo 4 e 9. E também um outro exemplo, Gideão. Gideão, várias gerações depois de Moisés, não aceitou a coroa por conta acreditava que somente Deus poderia governar sobre Israel, conforme podemos ver em Juízes, capítulo 8, versículo 22 e 23. Interessante que no período que antecedeu o surgimento da monarquia de Israel, isso é interessante que ressaltarmos, profetas, sacerdotes e juízes foram os intermediários na expressão teocrática. Vale dizer que Deus governava o seu povo através daqueles representantes. Então, o primeiro livro de Samuel, nós entendemos que ele é teocrático, mas também faz parte da monarquia também, monárquico também. E já o segundo livro de o segundo livro de Samuel, estou com Moisés aqui, que eu acabei de ler Moisés, estou com Moisés na cabeça. Ele fala da monarquia em Israel, aí já fala, né, do reinado de Davi, que reinou durante 40 anos, nós sabemos disso, que foi organizado no reino teocrático sob um governo humano, que fala sobre o reinado de Davi em segundo livro de Samuel. Então a teocracia talvez encontre sua mais excelente expressão nas predições dos profetas, tá? Jeremias capítulo 1, versículo 1 ou 2, e também conforme Isaías capítulo 7, versículo 7. As visões messiânicas dadas aos profetas foram organicamente entretecidas no curso da história dos reis de Judá, né? Bem como a restauração final da dinastia davídica. Então a sua essência e o seu intuito, o reino, o instrumento de redenção, inesperavelmente vinculados às expectações messiânicas, né? Estamos falando aqui do segundo livro de Samuel. E dentro da revelação progressiva da escatologia bíblica, meus irmãos, o conceito teocrático do reino davídico supriu o padrão das ideias concorrentes à vida palpável do reino de Deus. E quando da era milenar, através da restauração do trono de Davi, Deus haverá de realizar a redenção final de Israel, mas esse futuro acontecimento, que fará parte da história, haverá de introduzir a era da justiça e da paz eterna sobre o reino universal do Filho maior de Davi, Jesus Cristo. Então nós temos no primeiro livro de Samuel a parte teocrática, né, que é o tema principal, mas junto com a monarquia também, e também no reinado, no segundo livro de Samuel, nós acabamos de falar aqui, também temos o reinado de Davi, podemos falar sobre a monarquia de Israel. Então, os temas principais desses livros são esses que nós acabamos aqui de mencionar, por exemplo, explanado aí pelo nosso irmão Jefferson, né? E é importante a gente lembrar que quando nós estudamos aí, a gente vai falar um pouquinho mais sobre monarquia ainda, né? Mas nós vemos que a importância do líder administrativo, que o líder administrativo, no caso ali o rei, ele precisava estar caminhando
sempre junto com a liderança espiritual, que no caso aí, né, é pelo sumo sacerdote, né? Então nós vamos abordar um pouquinho mais desse tema, e isso vai ser interessante para a gente fazer um paralelo com os dias de hoje, né? Porque nos dias de hoje nós vemos alguns querendo ser somente líderes administrativos, né? Tratando a liderança do povo de Deus como algo simplesmente voltado à administração, se esquecendo que sem o espiritual, sem a comunhão com Deus, não há sucesso, né? Então, nós vamos seguir esse tema, e eu gostaria agora de pedir, nosso irmão José Serafim está ali quietinho, né, José Serafim? Está muito quietinho. Eu queria que o senhor falasse um pouco para nós, porque quando nós estudamos o primeiro e o segundo livro, nós temos períodos ali do sumo sacerdócio, né? Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o tempo de Eli. Então, meus amados irmãos, como já foi comentado, a fase que Israel atravessava, depois da morte de Josué, o sucessor de Moisés, Israel passou por um período dos juízes, que foi calculado em aproximadamente 400 anos. Governar como Deus, ninguém governa. Deus é o melhor governo do universo. Ele governa tudo, Ele sabe governar. O problema não está em Deus, o problema está nos governados, não no governante. Às vezes os homens não querem submeter-se ao governo de Deus e deixam Deus de lado e passam a agir de acordo com a sua forma de pensar. Então Israel foi a nação de Israel, o povo de Deus, que viveu sob um governo teocrático durante mais de 400 anos aproximadamente. E quando lemos o livro dos Juízes, nós sempre vemos aquele alto e baixo de Israel. Eles desobedeciam a Deus, adoravam ídolos, copiavam das nações pagãs. Deus os entregava nas mãos dos inimigos, e quando estavam na mão do inimigo, clamavam a Deus por socorro. Deus, na sua misericórdia, levantava um defensor, um chefe militar, que os libertava dos inimigos e dominava o povo segundo a direção de Deus. E isso perdurou por algum tempo, e até chegarmos agora na nossa lição que estudaremos nesse trimestre. E o sacerdote, nessa época, era o sacerdote Eli. O problema é que parece que vamos nos acostumando com Deus e perdendo o temor. E quando perde seu temor, perde sua direção. E aí vem os problemas, aí vem a situação complicada. Parece que Eli agora já era da tradição, né? Era da família de Arão, então tinha essa garantia de que o sacerdócio lhe pertencia. Seus filhos, Ofni e Finéias, também tinham certeza que na morte do pai, o primogênito deles assumiria o sumo sacerdócio. E parece que está em questão de lei, questão de tradição, não tem problema. E eles se desviaram completamente da vontade de Deus. Quando lemos lá o primeiro capítulo de 1 Samuel, a partir do versículo 16, a atitude impiedosa dos dois filhos de Eli, desrespeitando completamente a oferta que o povo fazia para Deus, agindo de maneira autoritária, oprimindo o povo. E parece que a coisa ficou não só nisso, mas também entrou o pecado da adultério, da prostituição. Se reunia mulheres prostitutas e eles abusavam dessas mulheres. E o problema de Eli é que ele não repreendeu seus filhos, deu-lhe liberdade de ação. E eles começaram a sofrer as consequências disso. Agora, o importante é ver como Deus previne as coisas e o cuidado de Deus. A história começa a girar em torno de uma família de Eucana, suas duas mulheres, Ana e Penina,
Penina tinha filhos, ela não tinha. E a mulher, na época que ela não tinha filhos, era considerada mulher inútil. Apesar de Eucana amar a sua mulher, mas Penina, sua rival, a humilhava. E dizia, está escrito que ela irritava Ana excessivamente. E Ana se portava como uma mulher temente a Deus. Ela sentia o efeito, a opressão. Mas que coisa interessante, não está escrito que ela revidasse a Penina, não está escrito que ela brigasse com a Penina, não está escrito que ela brigasse com Eucana, seu marido. Alguém pode falar, quem sabe se não brigava? Apenas não está escrito. Não, absolutamente não. A Bíblia nunca escondeu os malfeitos de nenhum personagem. A Bíblia fala o lado bom e o lado ruim. E disso nós temos sobejas provas na Bíblia. Agora, o modelo que dá essa mãe de Samuel foi que ela levou o seu problema a Deus. E uma outra coisa que me despertou a atenção, que na oração ela não acusou a Penina. Ela não se queixou de ninguém. Ela simplesmente pediu a Deus um filho varão. E na sua oração ela fez a Deus um voto de dar esse filho a Deus. Como é bom a pessoa ter o coração voltado para Deus. Já era Deus preparando alguém para assumir o controle da situação de Israel. Porque nós sabemos que naquela batalha contra os filisteus, os dois filhos de Eli, Ofni e Finéia, morreram. Eli já era velho, passava por 90 anos, sentado numa cadeira. Quando ele soube que a arca foi tomada, ele caiu para trás e morreu. A sua nora, que estava grávida, também morreu naquela situação. Parece que Israel ia ficando no abandono, ia ficando sozinho. Mas Deus já tinha preparado alguém. Nós sabemos do sofrimento de Ana, da humilhação que ela sofreu, do seu coração devotado a Deus e a sua causa. Deus já preparava uma pessoa para cuidar de Israel e para, através dele, trazer uma mudança do sistema teocrático, como já foi contado pelo nosso irmão Jefferson, agora para o sistema monárquico. Como é bonito ler a Bíblia, como é bonito, me desculpe, irmãos, como é bonito ver a providência de Deus em qualquer circunstância. E Deus começou já a apontar para o governo eterno de nosso Senhor Jesus Cristo, porque o final do governo, ele será teocrático, quer os homens queiram, quer não. O fim do governo será teocrático. Jesus Cristo, o próprio Deus, vai governar esse mundo, e nós aspiramos para que chegue depressa esse governo maravilhoso. Israel, agora sob um governo monárquico, começou a ter com Deus novas experiências, e ao longo do nosso estudo vamos ver como Deus trabalhou e como Deus continuou trabalhando com esse povo. Amém. É bom lembrar, como disse o pastor José Serafim, que eu costumo dizer que eu aprendi até aqui no Belém, numa reunião de obreiros, um estudo, porque eu nunca me esqueci, que o Eli é o ministério da cadeira. Você sempre encontra o Eli sentado numa cadeira. E aí eu lembro do que o irmão Humberto aqui falou, né? É um líder administrativo. Ele está senhor da situação. A tradição me põe, ninguém me tira. Eu estou aqui, ninguém me tira, façam o que quiser. E aí Deus mostrou que não fez nada, morreu todo mundo, né? Mas era o ministério da cadeira. Tem muita gente hoje que é igualzinho. Não sai da cadeira, mas também não faz nada. E Deus, irmão Caramba, que é o Senhor, Ele tira e coloca, né? E após esse período de Eli, né, com alguns fatos fatídicos que iremos abordar mais profundamente na nossa lição, mas Deus então levanta um outro homem para poder guiar o povo. E queria que o senhor falasse agora sobre o período de Samuel e o seu tempo de governo. Como disse o pastor José Serafim, o desmando era total no tempo de Eli. O tabernáculo em Siló, que ficava em Siló,
Eli transformou num bordel. Essa que era a verdade. Havia filas de mulheres para deitar com os filhos de Eli, né? O Ofni e o Finéias. A situação é tão terrível, irmãos, que a Bíblia deixa claro, lá no Salmo 78, no versículo de 57, é dito assim: mas tornaram atrás e portaram-se aleivosamente como seus pais, viraram-se como um arco traiçoeiro, pois lhe provocaram a ira com seus altos e despertaram-lhe o zelo com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isto e se indignou, e sobremodo aborreceu a Israel, pelo que desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda que estabelecera como sua morada entre os homens. Então os irmãos vejam bem que ele desamparou o tabernáculo em Siló, acabou. O tabernáculo simplesmente, depois da tomada da arca pelos filisteus, deixou de funcionar. Morreu Eli e os seus filhos no mesmo dia. Mas Deus já havia providenciado uma saída. Como disse o pastor José Serafim, Samuel tinha sido entregue por Ana para servir a Deus lá no tabernáculo, desde a tenra idade. E ele foi adotado por Eli, né? Porque ele foi entregue ao Senhor e em tenra idade, e ao sumo sacerdote Eli, porque ele era tanto juiz quanto sumo sacerdote. E então Samuel ficou ali servindo a Deus no tabernáculo. E Deus o levantou como profeta. Veja bem que aqui começa uma linhagem de profetas, né? Começa uma sequência de profetas, porque nós tínhamos tido Moisés, que foi um profeta, mas depois nós não tínhamos uma continuidade do ministério profético. Havia outros profetas. Houve até um profeta que profetizou contra Eli, né? Que a Bíblia não dá o nome dele. Mas a partir de Samuel, e aí a importância que os judeus dão a Samuel, é que a partir de Samuel, Deus vai levantar profetas continuadamente até Malaquias. Então Samuel é o primeiro desses profetas que regularmente serão levantados por Deus. E a Bíblia diz que Deus começou a falar através de Samuel, e a sua palavra, Deus não deixava cair por terra. Ele foi reconhecido pelo povo como mensageiro de Deus. E com essa autoridade, depois que a arca foi tomada pelos filisteus, foi levada, Samuel, os israelitas estavam sob o domínio dos filisteus. Samuel, um dia, ele chama o povo. A arca já tinha sido devolvida pelos filisteus, mas Samuel chama o povo para levar o povo a se libertar dos filisteus. E ele então começa a julgar o povo. E Samuel, segundo a tradição israelita, foi ele quem escreveu o livro de Juízes. Então, aquele quadro que o pastor José Serafim falou aqui, que o livro de Juízes nos mostra, desse círculo vicioso, né, de o povo pecar, Deus mandar um inimigo para dominar o povo, aí o povo se arrepende, só que o povo não ensina a lei para os seus filhos, aí o povo volta a pecar. Esses 400 anos que o povo ficou aí nesse círculo vicioso, é mencionado e é descrito no livro de Juízes. Então a gente percebe que foi Samuel, que segundo a tradição foi ele que escreveu o livro de Juízes, foi Samuel que percebeu isso. Ele teve um discernimento espiritual, e ele então procurou romper esse círculo vicioso. Como? Além de levar o povo a lutar contra os filisteus e a vencer os filisteus, tanto que os filisteus foram expulsos da terra de Israel, ainda eles passaram a ter uma proeminência, que só Davi é quem vai acabar com o domínio total dos filisteus, vai liquidar o poder dos filisteus. Mas com Samuel, os filisteus já saem do território de Israel. Mas aí Samuel toma duas atitudes importantes. A primeira, ele cria a escola dos profetas, que era exatamente para ensinar a lei ao povo, já que os pais não ensinavam.
E aí a gente vê como é importante que os pais ensinem a palavra de Deus aos filhos, porque senão o povo sofre. E a segunda medida que Samuel toma, ele percebe que quando um juiz morria, o juiz tinha libertado o povo, tinha trazido o povo a servir a Deus. Quando o juiz morria, demorava para Deus levantar um outro juiz. Aí foi o grande acerto e o grande erro de Samuel. Porque Samuel pensou assim: bom, eu preciso colocar um juiz antes de eu morrer, para que não fique esse período. O povo aprendendo a lei e tendo um juiz em sequência do outro, não vai se desviar mais. Até aí ele estava certo. Mas o erro dele qual foi? Foi esquecer que quem governa é Deus. Ele tinha sido colocado como juiz por Deus, como profeta por Deus. Então ele devia pedir a Deus que escolhesse um juiz para ele já colocar. Mas aí ele escolheu os filhos. Foi ele que escolheu. É outra coisa que a gente vê hoje, né? Eu costumo chamar isso de síndrome de Samuel. O Samuel pegou os filhos e colocou os filhos como juiz, sem perguntar para Deus. Aí a coisa degringolou de vez. Porque esses juízes pareciam alguns juízes de algum país aí que a gente conhece, eram corruptos, torciam o direito, e o povo ficou revoltado com esses juízes. Eu conheço outro país aí que o povo está revoltado com alguns juízes também. Eu não sei que país é esse, mas o povo se revoltou tanto que resolveu ter um rei. Então o governo de Samuel foi muito bom. Por quê? Porque ele fez o povo voltar a servir a Deus, rompeu com esse círculo vicioso dos juízes, proporcionando a educação do povo através das escolas dos profetas na lei do Senhor, mas cometeu um grave erro. Achou que ele podia escolher quem governaria sobre o povo. E aí o povo quis que houvesse um rei. Samuel se achou rejeitado, mas na verdade, Deus, eles estão me rejeitando, porque não é você quem manda, Samuel, quem manda sou eu. Mas foi muito bom. E só lembrando que a Bíblia não diz quanto tempo Samuel julgou o povo, mas Flávio Josefo diz lá nas Atividades Judaicas, no livro 6, no capítulo 14, que Samuel foi juiz sobre Israel durante 12 anos. Às vezes eu fico pensando o que acontece com a lei da experiência, né? Porque, na verdade, deveria, quanto mais experiente, menos erros se comete, né? Mais bem sucedido na sua vida espiritual, todos devemos ser. Mas nós temos muitos exemplos na Bíblia do contrário, né? Nós temos muitos homens de Deus aí, levantados por Deus, que ao final da sua carreira fizeram o inverso de Paulo. Porque Paulo acabou a carreira e guardou a fé, né? Então isso é um exemplo bastante importante, que nós aí, cada ano de vida, precisamos guardar em nossos corações, que a dependência do Senhor, ela não importa a idade, ela tem que ser contínua na vida do cristão, seja jovem, seja meia idade, seja já de idade avançada, é necessário depender de Deus, né? E continuando neste assunto, queria que o nosso irmão presbítero Samuel aprofundasse um pouquinho mais, meu querido, por que Israel se transformou numa monarquia e também se isso atrapalhou o plano de salvação. Me parece que na leitura que a gente fez, observando a palavra do Senhor, que Israel ela não percebeu a grandeza do chamado de Deus para eles, para ela enquanto nação, perante as nações do mundo. Inquestionável o amor especial de Deus por Israel, né? As expressões bíblicas que são utilizadas quando Deus vai demonstrar seu amor para com Israel são em diversas ocasiões na Bíblia. Chega a usar até alguns termos estranhos: povozinho, bichinho de Jacó, uma expressão de extremo carinho. E Deus chega a ser, com todo o cuidado do termo que eu vou usar aqui, escandaloso até quando ele vai demonstrar o seu amor para com Israel. Lembremos de Oséias, o que Deus usou para comparar o amor dele para com a nação de Israel. É algo absurdo, algo grandioso. Os irmãos vejam
o amor de Deus para com Israel é algo assim incomparável, é algo absurdo. Deus enche de Israel de promessas, e promessas específicas. Até aquele salmo que a gente gosta muito de tomar para nós, né? 10.000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Uma promessa específica para Israel, né? Mas, e um dos propósitos principais de Deus para com Israel era que Israel fosse uma referência para outras nações. Era para as outras nações olharem para Israel e fazer igual Ruth fez com Noemi. O teu Deus será também o nosso Deus. Deus esperava isso de Israel. Ele, enquanto no regime teocrático, era para as nações olharem para Israel e imitarem a Israel. Só que aconteceu, ela começa, como o nosso pastor Caramuru colocou, ela começa a deixar um pouco Deus de lado, começa a decidir as coisas por si mesma e deixa de ser uma referência para outras nações e passa a olhar em volta e querer imitar as outras nações. E parece que não acho que alguém tenha percebido essa grandeza de chamado mundial para a nação de Israel. Até o Samuel não entendeu, porque quando Samuel chega lá reclamando, né, como diz os jovens, reclamando das pitangas, né, com Deus, né, para Samuel aqui era uma questão doméstica. Samuel ainda está olhando para ele, para o ministério dele, para a cadeira lá do Eli, e nosso pastor Carlos falou da cadeira, e Deus já não quis passar a cadeira para ele, então quebrou aquela cadeira lá, né? Então, mas Samuel achava que a questão era doméstica, era entre ele e o povo, entre o povo e ele. Deus fala assim: não está aí na esfera, no mundinho de vocês essa questão. Isso é uma questão que está aqui em cima. Não foi você que o povo desprezou. O povo desprezou a mim. Então, a não entender, a nação de Israel, esse pedido de um rei que Israel faz, foi porque ela não conseguiu perceber a grandeza do ministério de Israel perante as outras nações. Não era para Israel imitar os outros, era para Israel ser imitada pelas nações. Vemos na Bíblia a rainha de Sabá indo até Israel, os gentios vêm até Israel, os gentios vêm buscar em Israel, mas a nação nesse instante ela não viu essa grandeza, ela começa a imitar as outras nações. Nós temos um rei também, igual eles também têm. Então, agora isso interferiu no plano de Deus para a salvação, é impressionante, né? Porque Deus é maravilhoso, né? O tema é assustador, né? O governo divino, as mãos são humanas, mas o governo é divino. As mãos são humanas, mas o propósito, o desejo, a vontade de salvar já estava no coração de Deus antes da fundação do mundo. O cordeiro já havia sido morto. Então Deus sempre quis salvar a humanidade. É impressionante como nesse ambiente de liberdade, o povo acha que está escolhendo, a gente quer saúde, a gente quer o outro, a gente quer, mas há um governo de Deus sobre a nação. E esse plano de Deus de salvação, de redenção, de trazer, ele nunca foi impedido por ninguém, né? Jesus fala assim: as portas do inferno, que as portas é a estrutura mais forte de uma cidade, mas as portas do inferno não vai prevalecer contra o propósito de Deus de salvação. Então nada disso, nenhuma escolha humana de ninguém atrapalhou em nada o plano de salvação que Deus tem para alcançar. Tanto é assim, irmão Samuel, que primeiro, lá em Deuteronômio 17, na própria lei, já tinha uma previsão de quando eles escolhessem um rei, como que tinha que ser um rei. Quer dizer, Deus não estava nem surpreso. E segundo, foi da linhagem real que veio o Salvador, né? Eles fizeram um rei como as nações, e Deus falou: pois então vai ter um rei que é do rei que vai vir o Salvador. E graças a Deus por isso, né? Estamos aqui pela esperança da salvação, né? Por justamente o Senhor ter esse desejo imenso em seu coração em salvar a humanidade. E então o povo pede um rei, e Deus dá um rei. Embora alguns, a gente escuta de vez em quando dizer que Saul não foi escolhido, mas nós vemos a palavra Saul foi escolhido por Deus, né? E é muito fácil, depois de fazer alguma coisa errada, dizer: não, Deus não escolheu esse, né? Mas, então, começa o reinado de Saul. Pastor José Serafim, fala um pouquinho para nós sobre esse reinado. Muito bem, nossos irmãos
estamos comentando sobre a fase que Israel passava. Estudando esse assunto, nós vamos ver uma luta do diabo para impedir que se realize o plano da salvação. Por outro lado, a providência de Deus para que o plano de salvação se concretize. Como disse os nossos irmãos, o desejo de Deus é salvar a humanidade, disse o presbítero Samuel, e realmente esse foi sempre o propósito de Deus. E Satanás, sabendo disso, procurava desviar de todas as maneiras. Então a situação que passava Israel é uma situação muito séria. E quando o povo percebeu a atitude dos filhos de Eli, eles pediram um rei. O pior é que eles pediram um rei para imitar as outras nações. Ele não tinha aprendido nem que imitava as outras nações, não dava certo. Imitaram tantas vezes e sempre caíram como prisioneiros do inimigo. Mas queriam um rei para imitar as demais nações. O sacerdote Eli, já velho, o sacerdote Samuel, já velho, sentiu-se rejeitado. Ele até fez uma reunião com o povo e cobrou: quando que eu roubei de vocês, quando que eu pedi alguma coisa, quando que eu me aproveitei da minha posição. Que bom, né? Ele governou Israel, foi juiz de Israel, foi sacerdote durante tantos anos. Ele tinha a liberdade de dizer, de cobrar perante todo o povo sobre o seu caráter, a sua maneira de governar, a sua honestidade. Como seria bom se todos os governos tivessem essa autoridade, pudessem fazer isso, não é? É bom que não façam isso hoje não, porque a coisa não vai ficar boa. Mas Samuel pode fazer. E Deus, vendo a tristeza do seu servo, Deus o confortou. Não fique triste, Samuel, não foi você o rejeitado. Me rejeitaram a mim. Eles querem um rei? Dá um rei para eles. Quem será esse rei? Onde vão procurar um rei? E nós temos a história de Saul, filho de Quis, parece que era o de Benjamim, e ele saiu para procurar a jumenta do seu pai, procurador de jumenta, procurando jumenta. Levou um dos seus criados, andaram tantos dias e nada de aparecer jumenta. E ele se preocupou: meu pai vai achar que vai ficar preocupado agora comigo, não é mais com o jumento. E o que faremos então? E parece que o seu servo estava mais espiritual do que ele. Olha, tem um homem de Deus aqui, e a palavra de Deus na boca desse homem é a verdade, vou procurá-lo. E que coisa interessante, né? E Saul reconheceu: mas não temos nada de presente para levar o nome de Deus. O empregado dele tinha alguma coisa para levar, para esteja com o homem de Deus. Foram, e assim que chegaram, o Espírito Santo já revelou para Samuel: é este o escolhido, é esse homem. Eu não vamos comentar agora os detalhes que nós estudaremos durante as nossas lições, mas ele fez Saul saber que Deus tinha um plano melhor na vida dele, um plano mais nobre do que procurar o jumento perdido. E lhe deu um lugar de honra na mesa. Depois derramou óleo sobre ele e ungiu como rei de Israel. E está escrito que assim que ele foi ungido, o Espírito de Deus se apossou dele e ele foi mudado em outro homem. Deus dá oportunidade às pessoas. Eu tenho discutido muito esse assunto de que Deus não obriga ninguém. Deus dá oportunidade a todos, do homem o livre-arbítrio. E Saul agradou bem o povo. A Bíblia diz que ele era um homem bonito, do ombro para cima se destacava.
um rei apresentável. O povo ficou orgulhoso, um homem de boa aparência, guerreiro, um homem de uma família, de uma boa família. Então é este mesmo que vai ser o nosso rei. E começou bem, inimigos, dando vitória ao povo, mas não foi muito longe. Problema de quando se sentiu rei, já coroado, já reconhecido, já tendo obtido algumas vitórias, agora começou a ficar importante. E parece que Deus já não era mais o seu alvo, agora ele queria agradar o povo. Quando ele começou a cair, até que Deus chamou Samuel e disse: eu escolhi outra pessoa para ser rei. Mas Samuel tinha amor por Saul, passou uma noite toda orando por ele, e Deus rejeita. É só o rejeitado que pode resolver o problema, se humilhar e pedir misericórdia a Deus. O que não aconteceu com Saul. E ele, ao ler a sua biografia, vê que ele vem caindo degrau por degrau. E sabemos que ele morreu consultando uma feiticeira, morreu endemoniado, porque se desviou completamente da presença de Deus. É verdade que Israel experimentou um período aí de êxito, tiveram grandes vitórias, enquanto Saul era temente a Deus, venceram os inimigos, mas assim que Saul se desviou completamente, Israel experimentou a primeira grande derrota na mão dos filisteus, quando ele próprio morreu nos campos de Balboa, né? Gilboa, campo de Gilboa. Ele e o seu heróico filho Jonatas. Mas aí as coisas acontecem de acordo com o plano de Deus. Agora veio um homem segundo o coração de Deus. Não era mais um homem que chamava atenção pela sua aparência, mas era um homem ruivo de gentil aspecto. Mas era um crente, era um homem que confiava em Deus. E Deus, ele não estava procurando jumento, ele já era pastor. Deus o tirou de trás do rebanho, foi ungido como rei, e foi ele que marcou o início do período da qual viria nosso Senhor Jesus Cristo. Também teve seus caminhos difíceis, também teve seus fracassos. Mas sempre que fracassou, ele reconheceu e se humilhou. Ele nunca se sentiu soberbo ou superior. Quando Deus mandou que Samuel ungisse Saul, ungisse Davi, Samuel reclamou: Senhor, se Saul souber, ele me mata. E matava mesmo. Como matou o sumo sacerdote. Matou o sacerdote, né? Exatamente, como fez muita barbaridade. E não matou Davi porque Deus guardou, mas que tentou, muitas vezes tentou. Já veja que a atitude de Davi era outra. Quando o profeta o repreendeu, ele não brigou com o profeta, ele se humilhou perante Deus. Então daí veio, da sua descendência vem o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que há de governar o mundo por toda a eternidade. E por esse reino nós aspiramos. É interessante a gente ver isso. Saul é um exemplo clássico na Bíblia de alguém que perde a salvação. Tem uma turma aí que diz que ninguém perde a salvação. Saul é um exemplo clássico. Ele foi escolhido por Deus, ele teve o Espírito de Deus, ele profetizou e ele perdeu a salvação, porque ele pecou e nunca se humilhou. E Deus deu 2 oportunidades para ele. E ele também é aquele líder da maneira igualzinha do Eli. Aquele líder que achou que aqui é só agora aqui ninguém me tira, né? É alguém que se rebelou contra Deus. Quando Samuel fala para ele, diz que o pecado de rebelião é como feitiçaria, porque ele se rebelou contra Deus. Ele sabia que
ficar no lugar dele. Mesmo assim, ele insistia em querer matar Davi. E ele fala na boca dele mesmo. Ele fala: eu sei que você vai ficar no meu lugar. Mas ele nunca se humilhou. Então a gente tem que tomar cuidado. Saul é um exemplo claro de que alguém que é escolhido por Deus não está garantido se não perseverar. Seguindo nesse mesmo raciocínio levantado aí pelo nosso pastor José Serafim, eu queria pedir que o nosso irmão Jefferson falasse um pouquinho sobre o antagonismo entre Saul e Davi. Enquanto Saul, a gente vê esse pensamento, essa postura altiva, Davi, a gente já vê o inverso disso, né? Foi ungido, não pôde assumir o reinado. Tem hora que teve que fugir, teve hora que teve que se esconder na caverna de Adulão, né? Então nós vemos essas diferenças, que vão ressaltar um pouquinho as diferenças aí nesse comportamento entre Saul e Davi. Foi bem, meus irmãos. A diferença, né, de Saul para Davi, acho que é bem nítido na narrativa bíblica, quando nós lemos, né, os livros, 1 Samuel, principalmente, a diferença depois do livro de Samuel. Saul, para quem, se você ler o texto bíblico, ele ficou por volta de 2 anos, mínimo, né? Acho que 2 anos ali governando, né? Foi até o momento em que ele teve um erro gravíssimo, que era para que liquidasse com as malequitas, e ele não fez dessa forma que Deus tinha pedido para que ele fizesse, né? Então foi um erro dele. Dali depois Samuel fala que o Espírito do Senhor tinha se retirado dele, né? Depois ele ficou muito tempo atormentado, até a morte dele, né? Então ele ficou 2 anos aí, máximo 2 anos. Depois os erros que ele cometeu, né? Sabemos que, como o nosso pastor Serafim falou, sobre consultar, uns falam que é uma bruxa de Endor, né? Uma feiticeira de Endor, né? Porque ele sabia que Deus não estava mais com ele, então eu vou consultar, né, os espíritos malignos aí. Como tem muitas pessoas também, meus irmãos, que quando vê que Deus não está mais com ele parte para, vamos dizer, para a ignorância espiritual, né? Ele parte para um lado e fala: eu quero saber o que Deus quer falar comigo. Mas Deus não age dessa forma, meus irmãos. Deus é totalmente santo. Ele, quando ele fala com a pessoa tem que estar direcionada para os seus conceitos, caminhos, né? E Saul estava totalmente fora, como diz assim por nosso linguajar, fora do cabo, né? E Davi nós sabemos que os dois foram ungidos, né? Davi também, mas ficou um bom tempo, 40 anos, mas teve precalço aí no meio da sua caminhada também, e Deus falou que não ia tirar a mão, né, sobre a espada, sobre a vida da família dele, no caso, né? Conhecemos bem a história, mas a diferença era muito grande. Um exemplo, acho muito interessante, foi falado aqui. Ele teve, acho que foi 2 oportunidades, se não me engano, irmãos, 2 oportunidades de matar Saul, e numa ele cortou a orla de Saul, mostrando para ele: estou com um pedaço da orla na minha mão aqui, mas eu não te matei. E às vezes, irmãos, nós somos perseguidos, né, dentro das nossas igrejas, e às vezes nós temos uma vontade de fazer uma coisa que só Deus para tirar da mente da gente, né? Mas ele sabia que não devia tocar em Saul, por quê? Pelo simples fato de que Saul era ungido de Deus, e sabia que quem faria justiça a favor dele, no caso, porque isso é uma verdade, que a narrativa bíblica nos conta, nos mostra, que Deus ia tomar conta, e realmente tomou conta, deixou na mão de Deus. Então nós temos que deixar isso na mão do Senhor, para que Ele possa conduzir, não o irmão querer fazer o contrário. E Saul tentou de várias formas, como o pastor Carlos falou aqui também, matar Davi, com uma emboscada, e não conseguiu. No fim, se morreu sozinho. Agora Davi, a diferença de Davi, só para resumir aqui, meus irmãos, Davi segundo, né, o coração de Deus, né? Ele tinha uma diferença grandiosa em relação a Saul. Era totalmente diferente, família diferente também, e conduziu de uma forma interessante o seu reinado. Mas o Carlos tocou um assunto interessante, que Saul não se humilhou. Davi já se humilhou, como é um fato que o nosso irmão vai comentar também. Se humilhou pelo pecado cometido que ele fez, o erro
grande que ele fez, né? Então ele se humilhou. E, enfim, é uma diferença muito grande de um reinado, um reinado que não era dirigido, foi dirigido por Deus, mas que se tomou um outro caminho, e que um reinado que foi dirigido por Deus, que teve uma exaltação. Porque através de Davi nós temos a sua linhagem, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Realmente nós temos aí vários exemplos, né, que Davi nos deu de como encarar as situações difíceis da convivência do dia a dia, como ele tinha com Saul, né? E hoje em dia também não é diferente, né? A diferença é que hoje em dia é mais fácil ir lá e usurpar a posição mesmo do que ficar aguardando Deus trabalhar, né? Então é um problema que nós vivemos hoje. Essa lição vai ser importante para a gente tratar esse tipo de assunto, né? Porque muitos problemas surgem na nossa caminhada cristã, principalmente relacionado às coisas de Deus, posições, cargos e assim por diante, mas sempre o melhor é esperar Deus trabalhar, não é? Graças a Deus. E nós vamos agora nessa etapa final falar um pouquinho sobre a trajetória de Davi, alguns pontos específicos, dividir em 3 etapas, né? Uma etapa mediana que foi culminante na história de Davi. Mas nessa primeira parte eu queria que o nosso irmão Samuel falasse um pouquinho do reinado de Davi até o que antecede a tratativa dele com Urias. O reinado de Davi começa com uma certa desconfiança. E isso já fica evidente até no modo como ele foi ungido a rei, né? Samuel teve quase que ir puxado ali pela gravata, não sei se ele usava gravata, né? Acho que não. Mas foi quase que puxado lá para ungir Davi na casa do pai dele. Me parece que Samuel estava um pouco desconfiado também, porque Saul tinha todo um porte, toda uma presença física, né? Que já dava uma expressão de um grande guerreiro, um grande lutador, um grande rei que viria por ali. Até Samuel, ele quebra até o protocolo quando ele vai ungir Saul. Precisava, mas ele fez questão de dar um beijo em Saul, um gesto de carinho, sabe, algo bem especial com Saul. E o peso espiritual que teria Saul, a sua influência, que foi pesar lá no Novo Testamento, na escolha do nome do Paulo, que era Saul também, né? Ele se orgulha de ter sido da tribo de Benjamim também. Então o nome do Paulo era Saul, Shaul, né? Uma pronúncia mais própria. Algumas biografias que ele de Paulo coloca Shaul, para lembrar que era esse o nome que os pais gostavam que se dirigissem a ele. O peso que tem a personagem Saul na história do povo de Israel. Então esse beijo de Samuel para Saul culminou ali uma quebra de protocolo, deixando claro, olha, se fosse um jovem, né? Você é o cara, né? Você vai ser o cara. Algo nesse sentido. O que não acontece com Davi. Samuel vai quase que empurrado. Até quando que você vai ter dó de Saul? Então, aí ele vai. Parece que ele já unge Davi, parece que já sai até correndo da casa. Tipo, se vira aí, Deus. Eu fiz o que o Senhor mandou eu fazer, está feito aqui, tchau. Então, é desconfiado o ministério de Davi, o início dele. Mas, claro que Deus vai consolidando. E parece também, parece que até Davi, parece que duvida também, porque os irmãos vejam no Salmo 13, por várias vezes, quando ele escreve o Salmo, ele fala assim, porque a promessa veio na sua adolescência, já passa dos 20, até agora nada, né? É para ser rei de quê? Será que é síndico do bairro? Eu entendi errado, né? Não sei. Aí, e ele fica no Salmo inquieto, por várias vezes ele fala no Salmo 13, Deus, até quando? Até quando? Tipo, aquela ansiedade de Davi. Então, mas Deus vai confirmando, na hora certa as coisas acontecem, o ministério dele evolui, ele é trazido para a confiança de Saul, enfim, e a coisa avança, acontece, e ele prova do alto momento, no alto momento da sua fama. Eu me lembro agora de uma aula que eu tive com o pastor, o escritor Philip Yancey, e ele lembrava que Davi provou da graça de Deus no auge da fama, na hora com Golias ali, tudo, ali foi a coroação popular, a confirmação, enfim, do seu ministério. Mas claro, né? Acontece a sua queda logo em seguida, ele vai provar da graça de Deus agora também no seu pior momento. Alguns ficam ali jogando a culpa, se foi a culpa da Batseba, porque ele não era um lugar de se tomar banho, que mulher que é essa, qual a intenção dela, teria alguma proposta aí de Davi para ela, enfim. Mas ali, naquela queda de Davi, ali eu vejo muita coisa assim
positiva para a gente, porque a gente pode aprender, né? Ele fala assim, é errando que se aprende, mas se você puder aprender com os erros dos outros, é melhor e não custa nada, né? Sai de graça para nós. Então Davi, ele errou ali naquela situação. A gente aprende o quê? Os homens erram, os líderes erram. Fica aquela coisa, mas agora, como que ele não é um homem segundo o coração de Deus? Como que ele foi cometer uma situação dessa? Não diz que ele é perfeito, diz que ele é segundo o coração de Deus. Ou seja, a sua ação, mediante mesmo o seu próprio erro, agrada o coração de Deus. Ele não é perfeito, e ninguém é. Mas é difícil alguém consolidar. Como pode um homem segundo o coração de Deus fazer o que ele fez? Faz e faz coisa pior. Mas não é no pecado que se reconhece, é na nossa ação ante o nosso pecado que a gente vê se a pessoa está realmente segundo o coração de Deus ou não. Davi faz de mal a pior. Ele já não bastava cobiçar a mulher, manda chamar a mulher vem, ele comete o ato, manda trazer o marido para cá, a mulher vai embora, está grávida, e o marido vem, não quer ir para casa. Olha que dignidade desse homem, olha a grandeza da alma desse, olha o quilate desse soldado de Davi, né? E mais, diz o texto bíblico, no narrativa que trata disso, que Davi chegou a embriagar o homem. Vamos colocar não foi uma caipirinha, não sei o que foi ali, uma pinguinha ali, uma bebida ali, vamos embriagar. Ele vai ficar meio de fogo e vai logo para a casa dele e já vai levar a barra. O homem enche a cara, bebe. Davi embriagou o homem, está na Bíblia isso, ele embriagou o homem, nem assim ele foi para casa, ficou ali ainda. Dá para piorar? Sempre dá para piorar. Davi manda fazer, escreve uma carta, não? Que carta ela quer? Não? É absurdo o que Davi faz. A carta era praticamente uma sentença de morte que ele dá para aquele condenado levar. Algo horrível. Então dizia lá para que ele morra. Então era uma sentença que ele deu para aquele homem levar, levando a sua própria sentença. E crendo ele que estava cumprindo um bom papel, ajudando o rei, sendo homem que honra, levando a sentença dele. E aquela coisa, eu acho interessante a abordagem posterior, que o erro de Davi vai trazer as implicações diversas, e por isso que eu tenho um probleminha com um hino que vou comentar, é gravado, vocês podem editar depois, não tem problema, mas vale a pena ressaltar. O hino que fala assim: como Davi, eu quero adorar, diante da morte não vou me prostrar. Ele adorou naquela situação, depois que o filho morreu. Davi não é exemplo de adorador naquela circunstância. Ele é exemplo de adorador em outros momentos. Naquele ali era a vergonha dele. Davi ali, naquele instante do seu adultério até o desencadear da história, Davi não presta para ser exemplo moral e espiritual para ninguém, a não ser um exemplo a não ser seguido. Então não dá, aquele momento ali é horrível. Davi não quer nem que se lembre disso. Se ele soubesse que Mateus foi tocar depois, ele ficaria muito chateado. Aquela que foi a mulher de Urias, ele fez questão de relembrar. Então, na abordagem do profeta, que eu acho muito curioso, Natan conta uma história. Eu não sei onde foi que ele fez o curso de dramaturgia, mas ele conta a história de um jeito para Davi. Aí vem uma coisa que eu sempre acho bem interessante e tomo isso como uma filosofia de vida. O nosso pecado na vida do outro sempre parece mais grave. O nosso pecado na vida do outro sempre parece mais grave. E quando o Natan contou, Davi ouviu a história e falou: digno de morte, já se levantou a espada. É esse homem, você é esse homem. Então não vamos matar não. Vamos conversar. Conversando se resolve. Tentar, se fosse outro você matava. Então o nosso pecado no outro, a gente quer, mas quando a gente faz, a gente quer piedade. E ele pediu piedade, né? O que você quer, Davi? Numa outra situação, você quer cair nas mãos dos homens ou nas minhas mãos? Davi não pensou para responder: Senhor, caia eu nas suas mãos, porque nas suas mãos eu encontro misericórdia. Então, esse momento de Davi, essa queda dele, nós aprendemos muito com ela. Assim, os líderes erram, cometem erros, o que significa a questão de ser segundo o coração de Deus e ainda assim pecar, a abordagem. E Davi parece que ele pegou um trauma, ele ficou assim, preocupado de querer agradar a Deus. Veja, ele não cai nesse erro mais. Tem gente que é teimoso.
você explica, você mostra, fala, está errado, o Senhor insiste no erro. Davi não insiste no erro, ele reconheceu o erro ao agradar o coração de Deus aí. Ele entendeu que aquilo foi errado e ele pegou uma vontade de agradar a Deus tão grande. Parece que no Salmo 19, versículo 12, ele faz uma relação assim, ele fala, Senhor, quem pode compreender os próprios erros? Livra-me dos que me são ocultos. Na outra versão ele fala assim, me livra dos pecados secretos. Ou seja, Senhor, eu quero te agradar, mas se eu fiz alguma coisa que te entristeceu, talvez eu nem saiba disso, me perdoa por isso também. Então olha quanta coisa positiva se aprende em cima do erro que Davi cometeu naquele trágico momento em relação a Urias. Meus irmãos, a metade do caminho eu acho que é o ponto mais difícil na vida do homem de Deus. Porque se a gente olhar para um corredor de São Silvestre, é na metade do caminho que ele precisa saber, aperta o passo ou economiza um pouco de energia, né? É na metade do caminho que você pensa, e agora, o que eu vou fazer? Continuo dando ouvido a Deus? Coloco minhas ideias em prática? Será que eu penso, olha, esse é o momento de eu conquistar? Será que é o momento de esperar? E Davi, nesse exato momento que nós estamos comentando agora, ele estava na metade do caminho. E cometeu alguns erros, como nosso irmão comentou agora há pouco. E eu queria aqui pedir que o nosso irmão Zé Serafim complementasse um pouquinho este assunto também, né, sobre esta fase aí do negócio de Davi com Urias e o Eteu, e também na rebelião de Absalão. Vamos falar um pouco mais de Davi, né? Como dissemos no princípio, a Bíblia não mostra só o lado positivo, mostra o lado negativo também. Mostra o sucesso, mas mostra o fracasso, para mostrar que só Jesus nunca fracassou. Ele foi o único que conseguiu falar no meio de todos os seus inimigos: quem dentre vós me convence de pecado? Ninguém podia acusá-lo de nada. A partir daí, todos os seres humanos erram. Todos os seres humanos têm seu momento de fraqueza. Não for a misericórdia de Deus, ninguém se salvaria. O nosso irmão presbítero Samuel já comentou o fato do seu oficial, né, do Urias, que se mostrou fiel, e quando Davi disse, vai para a tua casa, a intenção não era que ele amasse a sua esposa, era para cobrir o erro de Davi, não é? Ele vai lá, dorme uma noite com a mulher, pode ficar grávida, não falou. Aquele tempo não tinha exame de DNA, né? Então não havia que estava tudo certo. Mas Deus não se deixa enganar por ninguém, não é? Deus é Deus. Não queira encobrir as coisas de Deus, não, porque fica pior. É melhor abrir o coração e confessar. Como disse o nosso presbítero Samuel, o rei até o embriagou, mas ele dormiu na porta do palácio, mas não foi para casa. Eu como vou dormir com a minha mulher, sabendo que o meu povo está em guerra e o nome do meu rei está em jogo? Que fidelidade! Mas quando alguém quer esconder o próprio erro, ele perde a sensibilidade, não é? Ele não perde completamente, fica insensível, pensa só nele, super egoísmo. E como ele viu que o Urias não foi para casa, como disse o nosso presbítero, ele fez a sua sentença de morte. Pois não, escreveu para Joabe, colocar na frente da batalha, abandonado, e talvez no envelope esse escrito confidencial. Do rei para o chefe do exército, ninguém pode abrir, ninguém pode violar, porque se ele tivesse dado um pouco de curiosidade, eu não entregava a carta não. Ele obedeceu fielmente, até que a espada o vitimou. E quando Davi recebeu a notícia de Joabe, teu servo Urias, morreu, se a espada mata qualquer um, pelo menos eles estão livres. Mas com Deus, aí veio lá o profeta Natan, né, com aquela história bonita, e ele condenou logo o outro, né? Digno de morte esse homem. Esse homem é você. Então não é mais digno de morte, não. Então sou eu pequei.
Uma coisa me chama a atenção aí. Outros reis, quando os profetas os repreendiam por coisas menores, ele mandava prender o profeta e castigar. Quando o profeta disse a Davi: "Que homem és tu?", ele se humilhou: "Pequei contra o Senhor". E na mesma hora o profeta disse também: "Deus trapassou o pecado, não morrerás". Deus perdoa o pecado, mas a consequência do pecado fica. A espada não se separará da tua casa. Agora vamos falar mal de Davi mais um pouquinho. O erro dele foi não corrigir os filhos. Os filhos faziam o que queria. Filho de rei, meu pai é rei. Parece muitos boizinhos de hoje, né? Meu pai tem dinheiro. Meu pai é o doutor fulano. Meu pai é o presidente da república. Então, se vale dessa posição. E um dos seus filhos, Amnon, olhou com um desejo impuro para sua meia-irmã Tamar. Tamar era a irmã 100% de Absalão. E ele teve uma atração física por ela. Capítulo 13 de 1 Samuel. Teve por ela uma atração física. Primeiro tentou conquistá-la com conversa. E ela foi até condescendente, fala com o rei, ele não vai me negar a ti. Talvez ela não conhecesse a lei que proibia o relacionamento de irmão com irmã já na época, não é? Mas ele não quis saber. Ele é um caso de estupro. Primeiro, é um texto que na minha opinião, todo jovem devia ler. O nosso tempo está, eu reconheço que o nosso tempo está adiantado, mas eu quero contar uma experiência em poucas palavras. Eu fazia um cursinho de teologia, um cursinho intensivo, e a gente pega aquela amizade com os companheiros, e uma moça, conversando perto de mim com uma amiguinha dela, dizia: "Na minha igreja tem um moço que ele é até obreiro, e ele gosta muito de mim, ele já me falou que quer se casar comigo. Mas eu estou naquela dúvida, eu não sei se quero, se não quero, estou naquela incerteza". E falando isso perto de mim, falei: "Irmã", eu não lembro o nome dela, "a Bíblia tem para você uma resposta". Ela me olhou assustada: "Como que a Bíblia tem uma resposta?" Eu falei: "A Bíblia tem". Aí bateu o sinal para voltar à aula, e disse: "Você chega em casa e lê o capítulo 13 de 1 Samuel. 2 Samuel, obrigado, segundo. E fomos para a aula. Na próxima aula chegou cedinho e ficou esperando na porta. Olha, eu li, mas não vi resposta nenhuma. Então, observa o seguinte: está escrito que Amnon amou Tamar a ponto de ficar doente de amor. Mas quando ele conseguiu o que ele queria, ele a odiou, foi maior o ódio do que a odiou, do que o amor do que a amou. E mandou que ela expulsasse do quarto. Então existe o amor, aquele amor que é apenas carnal, que é erótico, e existe o verdadeiro amor, que é o amor de Deus, que nós podemos até falar disso numa ocasião mais oportuna. Resultado: ele estuprou sua irmã. Pela lei ele devia ser punido com morte, mas era filho de rei. Davi não tomou o menor conhecimento. Mas Absalão, que era sua irmã, ficou magoado. Deu abrigo para ela, a confortou, mas arquitetou um plano de vingança. Talvez se Davi tivesse mandado alguma providência, Absalão não faria aquilo. Mas ele viu que o moço abusou da irmã e ficou por isso mesmo. Ele arquitetou um plano de vingança. E sabemos como ele conseguiu matar Amnon. Aí Davi queria tomar providência contra ele fugiu, ficou 2 anos fora. Quando voltou por intermédio de Joabe, conseguiu falar com o pai, mas sendo que o pai nem sequer o recebeu, faz de uma maneira fria, uma maneira desagradável. Pois bem, o fato da história é o seguinte: pecado pode ser perdoado, mas as consequências são inevitáveis. É melhor não pecar, viu? Ninguém peca confiando no amor de Deus,
que filho mau e louco invocaria de sua mãe o amor para aviltar. É torpe que no amor de Deus confia e se desculpa assim para pecar. Graças a Deus, muito bem explanado aí do nosso irmão José Serafim. E para nós fecharmos aí esses temas relacionados ao primeiro e segundo livro de Samuel, eu queria que o nosso irmão Caramuru falasse um pouquinho agora da velhice de Davi. Que lições que nós podemos tirar do fim No segundo da livro vida de de Davi? Samuel, tem uma parte final, os capítulos 22 a 24, que nos falam deste homem segundo o coração de Deus. Foi dito aqui, é um homem segundo o coração de Deus. Então ele era homem, como todo homem, pecador. Mas, como ele era segundo o coração de Deus, ele se arrependeu dos seus pecados e terminou os seus dias profetizando, louvando a Deus. O capítulo 22 tem um salmo. Davi, ele é apresentado no final do seu reinado como o salmista. Ele é o salmista por excelência. O maior número de salmos da Bíblia foi escrito por Davi. E o capítulo 22 do segundo livro de Samuel é o Salmo 18, onde ele louva a Deus por ter vencido todos os inimigos. E o principal inimigo foi ele mesmo. Ele se humilhou diante de Deus. O capítulo 23 nos fala das últimas palavras de Davi. E Davi profetiza sobre o Messias. É alguém que tinha esperança, tinha recebido de Deus a promessa de que o Messias seria seu descendente. E ele morre profetizando a respeito do Messias, dizendo que viria aquele que seria um justo que dominaria sobre os homens, que dominaria no temor de Deus. É o que está lá no capítulo 23, versículo 3. Alguém que estava em paz com Deus e na esperança da salvação. Alguém que havia cometido erros, mas se arrependido e cumprido a sua missão. No capítulo 21 do 2 Samuel, nós vemos os filisteus finalmente dominados pelos israelitas. Foi para isso que Deus havia chamado Saul, para libertar o povo dos filisteus. Mas quem fez isso foi Davi, porque ele era o homem segundo o coração de Deus. E o segundo livro de Samuel termina com um erro de Davi. Já foi dito aqui pelo irmão Samuel, quando ele resolveu contar ao povo, também num acesso de soberba, que ele não podia fazer isso. Mas no meio, depois, e o Joabe foi cumprir a missão muito de má vontade. Eu até aqui estou triste que a gente está terminando a abordagem e o pastor José Serafim não fez nenhum elogio a Joabe. É a personagem que ele mais gosta da Bíblia, é o Joabe. É a minha diferença com ele. Eu não gosto de Joabe, não. Mas o Joabe, ele cumpriu de má vontade, mas aqui ele foi correto. Ele queria evitar que Davi pecasse. Davi insistiu no pecado, mas quando vem a conta, ele se arrepende. Mas também no pecado de Davi havia uma bênção de Deus, porque nesse pecado Deus mostra onde se construiria o templo. O templo que ele não deixou Davi construir, mas deixou um lugar. É aquele lugar ali, na eira de Ornão Jebuseu. Não é no Brás aqui em São Paulo, não. É lá que tem que ser construído o templo. É lá que vai ser construído o quarto templo no milênio. Porque Davi, como homem segundo o coração de Deus, é a Davi que Deus mostra onde estaria o novo lugar de habitação. Os livros de Samuel começam com o tabernáculo sendo destruído, mas termina com o lugar do templo. Porque Deus nunca abandonou o seu povo e continuaria a habitar. Irmãos, chegando ao final de mais uma abordagem, eu queria aqui agradecer a presença de todos os irmãos, em especial a dois estreantes aqui conosco. Espero que não seja a última vez. Irmão Samuel, irmão Jefferson, sintam-se sempre convidados. E Viajaram muito para gente. Vieram de longe, vieram lá de Sorocaba, né? Graças a Deus por isso. E meus queridos, que Deus nos abençoe mais um trimestre.
Que o Senhor nos dê direção para que possamos primeiro servir como um canal. Isso quer dizer que primeiro o professor aprende, primeiro o professor se humilha diante da potente mão de Deus, para que nesse trimestre saibamos ser líderes segundo o coração de Deus, saber voltar atrás, reconhecer as falhas, é uma virtude de Davi e deve ser uma virtude de todo líder do povo de Deus. Em nome de Jesus, eu agradeço a todos. Fiquem com Deus. Amém.